Olá, galera irada do meu coração, vamos começar aí mais uma aula especial para você. Na aula de hoje vamos falar sobre a Guerra Fria, algo que aparece muito aí no seu Enem e no seu vestibular. Bom, a Guerra Fria ela foi um conflito ideológico entre Estados Unidos e a União Soviética pela expansão dos seus respectivos sistemas econômicos. Os Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União Soviética defendendo o socialismo. Você viu na nossa aula de sistemas econômicos o que é capitalismo e o que é socialismo. Obviamente, você vai entender associando aquela aula à aula de hoje. Então nós temos aqui esse conflito de cada um defendendo o seu sistema econômico. Bom, só para lembrar você, o capitalismo é um sistema econômico onde a pessoa controla o seu lucro, que tem como característica básica, a lei da oferta e da procura, a divisão de classes e o objetivo maior, o lucro. Já o socialismo, defendem como prioridade os setores sociais. Então, quando fala que o capitalismo tem divisão de classe, no socialismo não há divisão de classe. Nós temos lei da oferta e da procura? Não. No socialismo, nós temos economia planificada. Quem determina o preço dos produtos é o governo. E também o objetivo, como eu falei, é o social. Veja nossa aula lá de sistemas econômicos para você entender. Bom, o capitalismo a gente vai dividir ela em 4 fases para você. Então nós temos a primeira fase que ela vai de 45 a 53, a segunda fase de 54 a 75, a terceira fase de 76 a 85 e a fase crítica no fim da Guerra Fria, que ela vai ser de 85 até 91. Lembrando a você que a Guerra Fria ela vai começar após a Segunda Guerra Mundial e vai até 91 oficialmente, quando a União Soviética deixa de existir e volta a ser a Rússia. Obviamente que no final da década de 80, ali com a queda do Muro de Berlim em 89, a Guerra Fria praticamente ela já está no seu processo final. Dos acontecimentos importantes, então nós temos lá, primeiro, o conflito de Israel, é algo importante da primeira fase da Guerra Fria, muita gente não fala isso. Todo o interesse dos Estados Unidos lá em apoiar o Estado, claro, de Israel, tem a ver muito com a Guerra Fria, em colocar um país capitalista fortemente na região do Oriente Médio, já pro lado oriental, assim, indo de encontro ao socialismo da União Soviética. E tu sabe que aqueles países ali árabes, eles tinham como cultura, obviamente, principal a religião. Então os Estados Unidos pensou como uma de suas estratégias para expandir o capitalismo, apoiar um país ali, ele vai se desenvolver e assim vai, obviamente, afetar um pouco a cultura dos povos vizinhos, como o Irã, Iraque, dentre outros, e assim poder expandir o capitalismo. Essa foi uma das intenções. Então esse conflito de 47 aqui, onde os Estados Unidos apoia, em nome da ONU, ele apoia a criação do Estado de Israel. Também a gente vai ter uma aula sobre isso, eu vou ver mais para frente. Nós também temos a Revolução Chinesa, a primeira Revolução Socialista, ela foi na União Soviética em 1917, fazendo aí 100 anos esse ano. Em 49 teve a Revolução Chinesa, que foi aí liderada por Mao Tse-tung e está dentro da primeira fase, que é chamada tensão máxima. Depois temos a Guerra das Coreias, algo também, olha como tem coisa importante aqui para o vestibular, A Guerra das Coreias foi de 50 a 53, também nessa primeira fase, e o processo de descolonização da Ásia, beleza? Obviamente que a Ásia já vai ter seu processo ali de descolonização após a Segunda Guerra Mundial. Ela é enfraquecida, a Europa em si, ela acaba cedendo todo o processo de descolonização tanto de países africanos como de alguns países asiáticos que vão conquistando assim a sua independência pós Segunda Guerra Mundial. Um dos fatores é a Europa enfraquecida. Bom, a segunda fase, nós vamos ver isso mais pra frente, vamos só passar a pincelada, 54 a 75, chamada de coexistência pacífica. Então nós temos a Revolução Cubana, que foi em 59, liderada por Fidel Castro. Nós temos ali a crise dos mísseis em Cuba em 62, uma tensão aí, muito importante ali, onde tivemos a posição de mísseis voltados para Cuba, a Guerra do Vietnã, que ela vai de 58 a 75, e a maior parte da descolonização dos países africanos. Obviamente alguns países já começam nessa primeira fase, mas a maior parte sim se dá na coexistência pacífica. A terceira fase, nós temos aí a nova Guerra Fria, uma nova retomada, onde nós temos a intensificação das ditaduras na América Latina. Lembrando para você que no Brasil foi em 64, mas em 76, 75, grande parte das ditaduras. Nós tivemos a invasão
da Rússia no Afeganistão. Se você viu aquele filme Caçador de Pipas ou leu o livro, né, tem bem esse trecho da invasão, né, soviética no Afeganistão. E a revolução na Nicarágua, a revolução, né, sandinista, que também você deve ter estudado isso em história, em 79, marcada então na terceira fase da Guerra Fria. A última fase, que é a fase já do fim da Guerra Fria, nós temos como os fatos marcantes a queda do Muro de Berlim em 89 e a unificação da Alemanha. Nós temos a crise russa, onde ela vai tentar fazer duas reformas, a perestroika e a glasnost. Vamos ver sobre isso, né? O fim do socialismo na Europa. A Europa passa, né, a adotar o capitalismo basicamente em todos os países. O fim da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Então aqui são grandes acontecimentos que mais aparecem no vestibular para você cercar aí, né, e não cair em pegadinha galerinada, beleza? Tranquilo? Vamos ver isso mais para frente novamente dando uma revisão. Os planos para poder expandir os seus sistemas. Os Estados Unidos faz como principais planos o Plano Marshall, o Plano Colombo e, claro, ele funda a OTAN. Vou começar pela OTAN então, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Uma organização feita pelos Estados Unidos, né, com o objetivo de proteger, né, algum país capitalista de uma possível invasão socialista, beleza? Então isso aí nós temos ali a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Vou dar um exemplo para você. Quando os Estados Unidos ele empresta dinheiro para o Japão, no famoso Plano Colombo, né, para ter um aliado próximo lá à União Soviética, então ele fala para o Japão não compra armas, eu protejo você através da OTAN. Então o Japão pôde pegar os seus recursos nesse processo de reconstrução e investir diretamente em educação, construção civil e assim crescer economicamente, tá? Então esse é a OTAN. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, proteger os países capitalistas de possíveis ataques, né, de países socialistas. Nós temos o Plano Marshall, que foi uma ajuda financeira à Europa Ocidental, objetivo maior, conter a expansão do socialismo. Esse foi o grande objetivo do Plano Marshall. Como consequência do Plano Marshall, interessante aí, nós temos o surgimento dos primeiros blocos econômicos. Os países europeus, com medo de ficar dependentes dos Estados Unidos, eles começam a se unir, vai surgir a Benelux, a CECA, a CE, tudo nesse processo após o Plano Marshall. E o Plano Colombo, que foi uma ajuda financeira que os Estados Unidos fez para os países da Ásia, também alguns da Oceania, para ter o quê? Países aliados lá no Oriente, beleza? Tranquilo, esse Plano Colombo, então foi um empréstimo financeiro, Plano Colombo porque foi assinado na capital do Sri Lanka, que se chama Colombo, só uma curiosidade para você. Já a União da República Socialista Soviética, ela fez dois grandes planos. Primeiro, o Comecon. Comecon foi um acordo à base de trocas, onde cada país socialista era especializado no produto e obviamente fornecia entre esses países, eles faziam trocas. E o Pacto de Varsóvia foi ao contrário da OTAN, um acordo de proteção aos países socialistas de possíveis ataques capitalistas. Galera, e nada, vamos cercar aspectos positivos e negativos. Positivos da Guerra Fria, Marcelo, teve coisa positiva? Obviamente, mais tecnologia. Sabe que a internet, que você está vendo essa aula aí, né? Curtindo aí o seu celular, toda essa tecnologia foi criada para o fim bélico. A internet se chamava ARPANET, criada na década de 50 pelos Estados Unidos, para manter o centro de pesquisa mais seguro, né? Que as informações ficassem seguras, né? Protegidas assim de alguma espionagem ou invasão, né, soviética. Então ali começa a internet. Então, por exemplo, também o GPS, vários desses equipamentos foram criados para fins militares, para os momentos de guerra, e depois passaram para o mundo civil. Então teve uma inovação tecnológica. Você também lembra aí dos agentes laranja, os pesticidas, né, que foram criados quando estavam sobrevoando o Vietnã. Eles tacavam pesticida e matavam a vegetação lá, que os Vietcong ficavam escondidinhos lá e depois pegavam os Estados Unidos, né, na curva. Então foi criada também essa tecnologia. A corrida espacial também é importante. Temos a corrida espacial como ponto positivo, né? Os satélites foram criados, obviamente, devido ao processo da Guerra Fria, mostrar, né, que dominava a tecnologia, que era mais forte que o outro. E tu lembra que a União Soviética vinha vencendo isso, né? O primeiro satélite, o primeiro ser vivo, o primeiro homem, né? Depois os Estados Unidos ele vai lá, bota o primeiro homem na Lua. Então nós temos a corrida espacial, muito mostrar quem era melhor que o outro. Isso foi um aspecto positivo, e foi na época da Guerra Fria. Negativo.
você nem pensar, né? As mortes das guerras, dos conflitos, Guerra das Coreias, Guerra do Vietnã, né? Todo o processo aí de revolução também pelo lado socialista, Revolução Cubana, Revolução Chinesa, muita gente morre aí, obviamente, pela disputa do poder. E a separação dos países, tivemos a separação da Alemanha, até hoje a separação das Coreias, na Guerra das Coreias, tudo relacionado, meu querido aluno, essa questão de socialismo, capitalismo, essa questão da Guerra Fria, beleza? Vamos seguir aqui para vocês. O Muro de Berlim, também importante, o Muro de Berlim foi, né, construído pelo lado oriental para proteger, obviamente, né, evitar uma fuga em massa da mão de obra qualificada que eles vinham investindo para o lado, muita gente estava indo, né, se qualificava no lado oriental e ia para o lado ocidental vender a sua mão de obra. Esse foi um dos grandes pretextos. Então, eles cercaram, obviamente, Berlim. Tu sabe, né, que a Alemanha ela teve 4 influências, né, uma francesa, uma inglesa e uma dos Estados Unidos, uma estadunidense e uma outra da Rússia. As outras acabam depois se unindo e ficando contra, obviamente, a parte oriental, a Alemanha oriental e a Alemanha ocidental. E o Muro de Berlim era esse marco. Tá? Então não é assim por separado para cá e para lá. Eles cercaram realmente Berlim para evitar essa fuga em massa. Então tinha toda aqui, como você vê na imagem, uma proteção, um fosso, corredores ali de areias com pregos, né? Aqui com arames. Então vigias constantemente. Muita gente consegue escapar, muita gente é morta também. E de um dia para o outro amanhecem as grades e depois eles vão construindo o muro. Isso no começo da década de 60, beleza? Vamos lá, a tecnologia, como eu falei para vocês, o computador, a internet, GPS, micro-ondas, tudo isso foi criado para o fim militar e depois é passado para o mundo civil. A corrida espacial, estou mostrando para você, por exemplo, na década de 60, nós temos ali o Sputnik sendo lançado, né, pela União Soviética, a cachorrinha Laika, né, no começo da década de 60. Depois nós temos o Yuri Gagarin chegando no espaço. A União Soviética vinha vencendo. Os Estados Unidos, depois que ela lançava o dela, né? E obviamente depois nós temos ali o homem em 69 na Lua, né? Então sabe disso ali. Então isso aí acaba, né, estando os Estados Unidos considerado o vencedor da corrida espacial, beleza? E aqui algumas imagens de guerras para você. Então essa imagem é marcante, né? A guerra do Vietnã, aqui mostrando para vocês, o Vietcong escondido na vegetação, depois que eu falei para vocês dos agentes laranjas. A guerra das Coreias, né? Nós temos aqui a Coreia do Sul apoiada pelos Estados Unidos, a Coreia do Norte apoiada pelo Bloco Socialista, né? Pela União Soviética, pela China. Então nós temos aqui o paralelo 38, que é o que separa, né? Teve ali, não teve um acordo de paz, teve praticamente um cessar-fogo, e por isso nós temos aí várias turbulências, né? Quando assume o presidente, quando tem ali um embargo maior, o presidente da Coreia do Norte, ele ameaça o mundo inteiro. Nós teremos uma aula de atualidade sobre isso. Veja lá, vamos deixar aqui para falar mais de Guerra Fria para você, tá? Aqui o processo final da Guerra Fria. Então nós temos esse cara bem famoso, que é o Gorbachev. Ele faz 2 grandes reformas, tentando retomar o crescimento. Na década de 80, a Rússia entrou em crise, tanto é que virou aí um jargão popular, o seu pai deve saber, quando o negócio está mal, a crise ele fala tá russo, porque na década de 80 realmente começou a ter um grande problema econômico na Rússia, né? Muita fome, muito protesto, e o Gorbachev assumiu tentando fazer a reforma e voltar a ter um crescimento econômico. E ele faz a perestroika primeiro. A perestroika é uma reforma para tentar incentivar a produção industrial e movimentar a economia gerando emprego e retomar o crescimento. Não dá certo. Depois também ele faz a Glasnost. O que é Glasnost? É um movimento de transparência política. A população começa a ficar descontente contra as ações do governo, de corrupção, né, que seria o famoso socialismo utópico, de tudo igual. Mas os governantes tinham uma boa qualidade de vida enquanto a população não tinha. Isso acaba gerando um descontentamento na população e os movimentos começam, e ele faz isso para dar uma acalmada na população, né, e tentar manter o regime socialista, que não vai dar certo. Isso aí meados da década de 80, e aí ele chega lá no final, lá já praticamente se redende. Em 91 a União Soviética deixa de existir, beleza? Agora, para fechar, Marcelo, vamos fechar e vamos aprofundar um pouco mais para você, aluno irado. Vamos falar agora, meu querido, vamos falar para você sobre cada uma das décadas, separando em décadas alguns acontecimentos. Nós estamos nas fases, nas 4 fases. Agora a década de 40, que é importante, década de 50, década de 60, até chegar à década de 90 para você.
Então, em 40, a doutrina Truman, beleza? Que era nada mais falar que o socialismo ele era do mal, né? Então eles começam a criar várias coisas, essa doutrina Truman, que era expandir o capitalismo, usaram filmes como os personagens, Capitão América, Homem-Aranha, Super-Homem, Mulher Maravilha, né? Mostrando como super pessoas, como vocês podem ver que assim, tudo a bandeira, né? Na sua roupa a cor dos Estados Unidos, para despertar um maior patriotismo. Tem tudo a ver isso com a Guerra Fria. O Plano Marshall em 48, a Comecon em 49, já explicamos o que é, a criação da OTAN, a divisão da Alemanha oficialmente em 49 e a Revolução Chinesa. Então, na década de 40, tivemos esses acontecimentos. A década de 50, a Guerra das Coreias, de 50 a 53, o Pacto de Varsóvia vai ser criado apenas em 55, né? Todo esse processo de coexistência pacífica, né? Primeiro foi um momento mais tenso, agora um momento já um pouco mais calmo, apesar de ter algumas guerras, 53 a 62. Aí tivemos ali Sputnik, a crise do canal de Suez, né? Que tem a nacionalização do canal pelo Egito, a Revolução Cubana em 59, né? E o começo da corrida espacial, quando em 56 a União Soviética coloca Sputnik no espaço. Década de 60, né, o início da construção do Muro de Berlim, um momento tenso da crise dos mísseis, né, lá em Cuba, né. Aí nós temos aqui alguns acontecimentos, a guerra, né, do Vietnã, a Primavera de Praga, vários acontecimentos aí, tanto, né, no lado oriental como no lado ocidental, né, uma expansão de cada um dos sistemas. A década de 80, né, o golpe militar no Chile, Pinochet, nós temos aí todo o movimento socialista na África, pegando forte, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, viram socialistas, né? O Vietnã, após a guerra, vira socialista, porque os Estados Unidos pede a guerra do Vietnã, a Revolução Sandinista na Nicarágua e também a invasão soviética, isso década de 70 para 80. Aí nós temos a década de 90, obviamente, né? Nós temos ali a perestroika e a glasnost como algo marcante, a queda do Muro de Berlim e, obviamente, o fim da União Soviética. Beleza? Esse conteúdo a gente sabe que é mais pro lado da história, a história vai aprofundar com alguns acontecimentos, e a gente dá aquela pincelada mais política envolvendo economia, planos, que tem que saber. Então grava ali Plano Marshall, Plano Colombo, que eu expliquei, né? A Comecon, Pacto de Varsóvia, quais os interesses deles, a expansão, a corrida espacial, isso envolve mais a geografia, beleza? A gente falou um pouco mais, você vai associar com o seu professor de história e vai cercar esse conteúdo que ele aparece bastante no Enem. Então, super beijo para você, essa foi a nossa aula sobre a Guerra Fria, faça aqui os exercícios, né? Vá lá no nosso aplicativo, faça também lá mais questões, mande as dúvidas pra gente, um super beijo no seu coração e até a nossa próxima aula irada. Valeu galera, beijão, até a próxima.